Olá, queridos amigos. Hoje estamos aqui reunidos neste salão maravilhoso da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome, Maria Aparecida. Vamos agora nos reunirmos numa prece elevando-nos aos amigos espirituais aqui presentes, à equipe de Bezerra de Menezes, aos nossos anjos protetores, para que nesse instante consigamos trazer a melhor mensagem que possa acolher-nos, acalmar os nossos corações, nos sentirmos felizes por estarmos nesse instante aqui, dentro deste salão, de onde partem como se fossem raios de uma bicicleta, de uma roda, raios de luz, raios de energia, que ultrapassam a tecnologia que hoje temos conhecimento e atinge os corações de todos aqueles que nos estão dando a oportunidade de nos ouvir. Bendizemos e queremos acolher a todos, encarnados, desencarnados, a todos aqueles que nos estão dando a oportunidade de ouvir. A nossa bibliografia, Educação de Sentimentos, de Jason de Camargo, e o livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, são os livros, além da literatura básica de Kardec, o Pentateuco. O título que nos foi sugerido, Coragem e Humildade. Um tema muito importante agora para todos nós. Um tema atemporal. Aquele que, consciente de sua força e em permanecendo humilde, este será o homem do futuro. Este pensamento, o Jason de Camargo colocou no seu livro Educação de Sentimentos, e disse que alguém comentou que era de um poeta persa, mas que ele não sabia o nome. Então, quando nós vemos diuturnamente as pessoas sentirem-se impulsionadas por ter, vemos que este pensamento nos faz compreender que o homem que deverá habitar este planeta, que ora passa por um momento de transformação, de provas e expiações, para regeneração. Este será o homem que, em permanecendo humilde, será o homem do futuro. Quando nós pensamos em humildade, nós pensamos em Jesus, nós pensamos em São Francisco de Assis, nós pensamos em Chico Xavier, Bezerra de Menezes, o nosso patrono. Mas o que é a humildade? Como nós poderíamos conceituar a humildade? A humildade deriva do nosso reconhecimento perante a vida e o universo. A humildade nos faz reconhecer o quanto recebemos da vida, direcionando-nos à gratidão. Exemplos destes homens a que nós citamos há pouco, temos muito.
Mas e quanto a nós? Muitas vezes achamos que somos perfeitos, ou que temos que ser perfeitos, que temos que ser como um Deus. E aí exigimos de nós demais, ou exigimos daquelas pessoas que estão à nossa volta, que eles sejam perfeitos. E aí nos martirizamos. Não existe perfeição. Por quê que não existe perfeição? Porque um filósofo antigamente disse: eu sei que nada sei. E nós, quanto maior a consciência de que nós temos, de que somos seres ainda em evolução, em crescimento, é que nós temos a compreensão de que estamos ainda num momento de aprendizagem. Ou seja, eu sei que nada sei quer dizer, eu sei muito, mas muito mais do que eu sei, infinitamente mais do que eu sei, é o que eu não sei. Ser humilde é aquela pessoa que é grata, que consegue conviver fraternalmente com os outros, que não tem esse de achar que é insubstituível, esse senso de que é insubstituível. Ele sabe que pode ser substituído, mas se ele achar que ele é o melhor de todos, aí ele poderá cair na arrogância, na vaidade, e aí cai no egoísmo e no orgulho. Vamos analisar uma situação de Bezerra de Menezes, no nosso patrono. Diz nesse livro, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, que num determinado dia, no seu consultório, e isso era um perfil dele, de olhar para os pobres, de atender aos pobres, de uma maneira gratuita, quando as pessoas não tinham dinheiro, adentra ao seu consultório uma pessoa muito simples. E ele, depois de consultar, diz a ela que tomasse determinada medicação e desse também aos seus filhos, ou algum filho que estava ali junto com ela. No final da consulta, ela diz a ele: mas eu não possuo dinheiro nenhum. E não é o caso aquele do anel, que ele também doou o seu anel de graduação de médico. Não é esse caso. Ele olhou os bolsos, não continha nada. Levanta-se e vai em direção à porta, porque ali naquela antessala tinha pessoa que atendia, que direcionava os pacientes para entrarem ou não. Dirige-se à pessoa que ali estava e pergunta: temos algum dinheiro? E a pessoa diz: sim, o dinheiro que nós conseguimos hoje, das pessoas que nós conseguimos cobrar, é esse que está no envelope. E ele, Bezerra, pega esse dinheiro e repassa totalmente àquela senhora, para que ela pudesse comprar víveres, aumentar a sua despensa, ou melhor dizendo, ter alguma coisa na despensa, porque normalmente não tinham nada, e comprar as medicações. Este é o exemplo de um homem humilde. Aquele homem que fez da sua vida uma maneira de nos mostrar o quanto que na medicina é uma doação por aqueles que necessitam de uma orientação, de um tratamento. Mas não vamos ficar somente aí. Houve um dia que Bezerra também estava com a sua despensa vazia. E nesse livro diz-nos
que ele sempre cuidou da sua família, para que eles não passassem dificuldades, para que eles tivessem tudo o que era possível, entre alimentos, evangelização, todos os cuidados, ele estava sempre atento. Mas naquele dia, a sua despensa estava vazia, não tinha nada. A esposa comentou que não tinha nada para o jantar. Ele saiu e foi atender no consultório. Passaram-se as horas e ele volta para casa e ela lhe diz: mas Bezerra, não precisavas comprar tantas coisas. Por que tu compraste tudo isso? E ele ficou pasmo, porque ele não havia comprado nada, porque ele não tinha ido no armazém. Ele se dirige até a despensa e, em lá chegando, vê a quantidade de coisas que haviam chegado. E ela lhe diz, a sua esposa: depois que você saiu, chegou uma carroça com todas essas coisas. Neste momento, Bezerra e a esposa se dirigem a um canto da sala para agradecer tudo aquilo que ele havia recebido. Deus. Qual é a mensagem que nós podemos tirar desses exemplos, além da humildade? Deus provê sempre aqueles que cuidam dos outros da forma que nós pudermos cuidar. Mas alguns de vocês que aí estão nos ouvindo poderão dizer: mas eu não sou médico. Mas nós podemos cuidar de alguma forma. Hoje, com os meios de comunicação que são possíveis ter acesso, nós podemos mandar uma mensagem para alguém que se sinta deprimido, porque é um problema que está acontecendo em meio a essa pandemia. Nós podemos ligar para alguém e dizer palavras que o estimulem, que o faça compreender que ele não está sozinho, que ele não está passando essa dificuldade e que nós não estejamos juntos. Essa pandemia que nos impacta, que nos causa tanto temor muitas vezes, que os meios de comunicação nos dão informações que são quase que aterrorizantes diante dos números. Nós temos que nos unir, porque nós somos seres humanos e nós temos que deixar neste planeta a nossa pegada, aquilo que nós viemos fazer aqui. Nós somos seres humanos e quer dizer, viemos para nos irmanarmos, para nos ajudarmos. Somos elos de uma corrente, onde entrelaçados nós conseguimos ter a fortaleza de uma corrente. Quando pensamos que somos indispensáveis, por exemplo, vejamos o exemplo de Kardec. Quando Kardec chegou para o espírito que o intuía, o espírito de verdade, e perguntou-lhe: e se eu falhar? E se eu não conseguir levar a termo essa minha tarefa de trazer o Pentateuco, os livros que haviam sido programados para que ele trouxesse? O que foi dito a ele? Outro já está sendo preparado e irá substituí-lo. Vejamos Kardec. Então, como é que nós podemos pensar que somos insubstituíveis, que somos os melhores,
E aí temos uma arrogância, achamos que temos que ser perfeitos, e aí nos martirizamos porque não conseguimos a perfeição? Ou exigimos da nossa família, dos nossos filhos, de nossa esposa, que sejam perfeitos? Não. Nós todos estamos numa caminhada, sim. E temos que ter coragem para vencer. O mundo é daqueles que têm coragem. E quando vemos alguém ao nosso lado que não a tenha, tenhamos este olhar meigo, fraterno para essa pessoa, ligando, mandando uma mensagem, visitando alguém, mesmo que nós não tenhamos condições de ter o contato direto, porque agora tudo está um pouco diferente. Vamos ter uma palavra de solidariedade para essa pessoa. Vamos deixar de ser solitários porque não vemos outra coisa que não seja a nós mesmos, de uma maneira egóica. Mas vamos continuar com a humildade ainda e a coragem. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e vêm os soldados para resgatá-lo, e perguntam-lhe, Jesus pergunta, a quem procuras? Procuro a Jesus de Nazaré. E ele diz, aqui eu tenho. Antes que Judas o beijasse. Ele poderia ter se ausentado. Ele poderia ter saído. Não. A coragem deste espírito que se preparou durante muitos anos para poder vir até aqui e mostrar a todos nós o que é a humildade, a coragem, dentre tantos sentimentos lindos que ele nos trouxe, e que ele se permitiu ser crucificado entre dois ladrões, que ele se permitiu, seguindo aquilo que Deus esperava dele, passar por todas as dificuldades, todas as dores possíveis, para que nós tivéssemos, quando pensarmos em pedir, Jesus, ameniza a minha cruz, que nós façamos uma reflexão. Como que eu vou pedir a este Espírito, que em se fazendo homem, que veio até este planeta, e que não foi compreendido em nenhum momento, que passou tantas dificuldades e tantas incompreensões, pedir a Ele que amenize a nossa cruz. Quem somos nós? Façamos um exame de consciência. Todos esses que nós citamos hoje, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Jesus, aquele que teve uma moral que nós, é abismal, não conseguimos compreender, visualizar a distância que nos separa. Então, Jesus deixa o seu rastro de coragem, de humildade, de perseverança e tantas outras coisas. Quando pedimos a algum santo que nos amenizem as nossas dores, nós temos que analisar a vida daquela pessoa. Como, por exemplo, Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono. Santa Rita de Cássia. Todos esses passaram enormes dificuldades e venceram. Mas tivemos a maravilhosa oportunidade de compartilhar neste planeta com Chico Xavier
há até alguns anos atrás. E nesse livro lindo de casos de Bezerra de Menezes, para que a gente veja a humildade do Chico, ele um dia atendendo no Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois de ter atendido durante 5 horas seguidas, ele atendeu 2.000 receitas, com o auxílio de Bezerra de Menezes. Depois disso, ainda olhou e havia muitas pessoas que esperavam por ele para dar um abraço. Ele, Chico. É importante nós dizermos que Chico sempre sofreu com muito problema nas vistas, e uma mais que a outra. Naquele dia, depois de todas essas horas atendendo, a sua vista sangrava e doía muito. Ele, quando chegou em determinado momento, e sem que as pessoas percebessem, ele pede a um espírito amigo, pupilo, Dr. Bezerra, que já havia se ausentado, que ele pedisse ao Dr. Bezerra que lhe desse uma medicação para que ele melhorasse. E aí, eu vou ler a vocês o que acontece. Dr. Bezerra chega e diz assim: mas Chico, por que você não me disse que estava passando mal da vista? Disse o Dr. Bezerra: eu lhe teria medicado. E o humilde médium, emocionado por ver à sua frente o espírito querido, todo iluminado, refletindo bondade, lhe pede: Dr. Bezerra, eu não peço como gente, mas como uma besta cheia de pisaduras que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar o seu pão de cada dia. Cure, pois, por caridade, os meus olhos doentes. Se você, caro Chico, disse Bezerra, é uma besta, e eu quem sou então? Senhor, doutor Bezerra, exclama o Chico, é o veterinário de Deus. Neste dia, casualmente, o Chico conseguiu dormir sem dor. Como é importante a gente ver esses casos, né? Não é somente citar esses casos, mas vermos, analisar o quanto que essas pessoas passaram e sofreram. E o quanto que eles se disponibilizaram e disponibilizam como o Dr. Bezerra, a nos ajudar. Mas eu não poderia deixar de falar de um espírito que eu admiro muito. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria de Magdala, Maria Madalena. E aí a gente faz a seguinte leitura. Ele apareceu para uma mulher, João, que estava junto com ela e haviam ido até o sepulcro para ver se o corpo de Jesus ainda estava lá, e ele, segundo se imaginava, que eles acreditavam que lá estava. João sai e vai dizer a todos que havia sumido o corpo de Cristo. Maria de Magdala ali fica. E aí nós vemos, mais uma vez, essa interpretação de que Jesus apareceu para uma mulher, que ele tinha conhecimento o quanto que ela havia feito uma renúncia de todas aquelas atitudes que pautaram a sua vida, que foi da prostituição. Ela renunciou a tudo, seguiu o mestre, foi ao encontro
sempre ela procurou seguir o mestre, procurou dar a sua mensagem depois que ele se foi. E num dia, na praia, onde ela muito ouvia a mensagem de Jesus, ela encontra, batendo uma matraca, fugir, lepra, fugir, lepra. Ela encontra aqueles aos quais ela se irmanou, ela se juntou para levar a mensagem do Messias, porque eles o procuravam, mas ele já tinha ido embora. Esta mensagem de hoje, de coragem, de humildade, é uma reflexão para todos nós, neste momento de pandemia. Todos nós que aqui estamos hoje, precisamos de uma coisa imprescindível: o oxigênio. Não podemos nos sentir melhor nem mais, porque todos precisamos. Então, façamos essa reflexão. Por que por que a minha arrogância? Por que a minha vaidade? Por que do meu egoísmo? Se eu, como todas as pessoas, independente da sua situação financeira, possa ele ser de qualquer religião, credo, precisa das mesmas coisas que eu preciso. Olhemo-nos, façamos essa viagem para dentro de nós. Este Covid não nos faz uma viagem para fora. A viagem é para dentro, para ver o quanto que eu tenho que valorizar-me, amar-me e sentir-me componente dessa situação. Chegado o horário, vamos agradecer ao Pai, aos amigos aqui presentes, pelas intuições, por estarem sempre junto conosco. Muito obrigado, amigo, que me deixou entrar na sua casa e poder tentar, de alguma forma, levar essa mensagem com esses exemplos tão dignificantes da nossa história, do nosso Brasil, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, entre tantos outros que aqui estiverem. Muito obrigada. Que possamos voltar ou ficar nos nossos lares e nos sentirmos amparados por essa energia, como raios de uma bicicleta, que se espargem do centro desta casa para todos os lares, e em todos os lares, para todas as pessoas que o compõem. Que assim seja.